E na semana passada nós estivemos no Jardim Caviúna atendendo a solicitação de uma moradora. Ela reclamava de um terreno com mato alto e também da disseminação, da propagação ali dos caramujos africanos ali naquela região. E para saber como identificar esses caramujos, né, e como fazer a retirada correta, hoje nós estamos aqui na Vigilância Sanitária. Eu estou aqui com Alessio Quignoni. Alessio, para esclarecer, a gente vê que por muito tempo, né, o caramujo africano tem sido muito comum ali naquela região, né? A princípio, como identificar a diferença de um caramujo normal para um caramujo africano? Bom, o caramujo africano, ele tem uma concha um pouquinho mais afinalada na ponta, né? Já o caramujo comum, né, que é o nativo do Brasil, já é mais arredondada. Então, eu acredito que vocês vão colocar algumas fotos, já dá para a gente observar, tá? Na dúvida, a população pode tirar alguma foto ou trazer na vigilância sanitária que a gente tenta fazer a identificação, tá? Isso é importante porque o caramujo africano, ele é um caramujo exótico, ele não é nativo do Brasil, né? E a gente tem alguns outros caramujos que de certa forma são parecidos, mas que são nativos. Então é importante destacar que a eliminação dos caramujos, ela deve ser feita apenas referente aos exóticos, né? Os nativos a gente tem que preservar por questões ambientais. Alessio, e por que é comum, né? A gente vê que realmente por anos a população vem reclamando, né, de uma disseminação mesmo de caramujos ali na região. Vocês já fizeram um levantamento, sabe por que isso está acontecendo? Bom, nós temos relatos daquela região e outras regiões também, né? A gente não tem assim um estudo aprofundado do porquê que é naquela região, né? Possivelmente por ser uma região mais antiga, né? Eventualmente em algum momento alguém levou esse caramujo para aquele local, né? O que nós sabemos, né, que esse caramujo ele foi introduzido ilegalmente no Brasil na década de 80, né? E os primeiros registros no Paraná foram por volta dos anos 2000, né? E como ele se prolifera muito rápido, às vezes as pessoas ficam curiosas e levam de um local para o outro, ele foi se espalhando, né, por todo o Paraná praticamente. E explica pra gente por que ele é tão perigoso e que precisa fazer a retirada correta desses caramujos africanos. Bom, ele é perigoso porque ele pode transmitir, né, mesmo que com uma baixa probabilidade aqui no estado do Paraná, na nossa região, ele pode transmitir um tipo de meningite, né? E também tem uma outra doença, angiostrongilíase abdominal. Essas duas doenças são raras aqui, né? Podemos dizer dessa forma, mas existe a possibilidade dessa transmissão, né? O caramujo é um hospedeiro intermediário de um nematóide, né? E se a pessoa entrar em contato com esse nematóide, né, que fica no muco do caramujo ou no próprio caramujo, ela pode se contaminar, né, e adquirir uma dessas duas doenças. Alessio, e qual a orientação aqui, né, da vigilância sanitária a hora que a população identificar um caramujo africano? De que maneira fazer o recolhimento, onde deve jogar ou se traz para a vigilância, né? Qual é a orientação? Bom, uma das recomendações que a gente encontra, né, é fazer o recolhimento, protegendo bem as mãos para de maneira alguma entrar em contato com o muco, né? Recolher, colocar em alguma lata, algum tambor, colocar cal, né, para já ir matando esses caramujos. Também é importante esmagar as conchas, né, porque essas conchas elas podem acumular água, também trazer outros problemas. E uma das recomendações é enterrar no próprio quintal, né, os caramujos mortos, enterrar no próprio quintal, colocar, né, dentro do buraco, forrar o fundo com cal, né, para evitar aí uma contaminação do solo, cobrir com cal também e fechar. Importante também destacar, tá, que assim, quando for feita a coleta desses caramujos, pode ser feita inclusive pelo próprio morador, observar também os ovos, tá? Eles ficam semi-enterrados e é importante coletar também esses ovos e fazer a devida eliminação, quebrar esses ovos mesmo. Olha, se para quem costuma ter uma horta identificou esse caramujo, né, próximo a alimentos que serão consumidos, qual a orientação da vigilância? Bom, é importante, né, sempre que for consumir algum
alimento cru, né, principalmente desses locais onde existe a presença do caramujo, fazer a devida higienização em água corrente, né, e deixar de molho em água sanitária. Então, basicamente, 1 colher de água sanitária para cada litro de água, deixar por volta de 15 a 20 minutos e depois enxaguar muito bem. Então, é importante fazer esse procedimento, pois se eventualmente tiver a presença desses nematóides, né, eles serão eliminados. E também isso auxilia, né, para evitar a ingestão de outros parasitas, de outros micro-organismos que possam causar mal à saúde.